Resumo. Na primeira parte, Jesse e o protagonista brincam todos os dias na floresta. Até o dia que Jesse conta a ele do desaparecimento de sua amiga, que foi levada pelos outros após cruzarem o rio. O protagonista não acredita em Jesse, e um dia vê algo do outro lado do rio e o atravessa, com Jesse logo atrás implorando para eles voltarem. Até que o protagonista e ela veem algo em frente a uma caverna. Essa é uma delas. Ela estava praticamente gritando, o puro terror transparecendo em sua voz, mas sua reação estava me assustando mais do que o próprio objeto. Aquilo era um estranho? Uma boneca grande? Se acalme. Eu disse, puxando de volta contra ela. Não pode ser. Olhe para ela, não está respirando. É só uma boneca. Arrancando meu braço de seu aperto, Jesse caiu de cara no chão, mas estava de pé um segundo depois. Eu a ouvi começar a correr e me virei para dizer que ela não precisava se aproximar se estivesse com medo, que eu iria examiná-la sozinho. Enquanto eu olhava em sua direção, no entanto, minha voz ficou presa na minha garganta. Parada onde Jesse e eu estávamos a menos de 20 segundos, havia outra boneca, só que esta era diferente. Era mais limpo e bem feito, como se quem tivesse feito da caverna tivesse aprendido com seus erros. Essa boneca estava de pé ao lado de uma árvore, nos observando com aqueles mesmos olhos totalmente negros, cabelos castanhos curtos emaranhados com sujeira e grudados na cabeça ao acaso. Um vestido vermelho esfarrapado agarrava-se desesperadamente em seu ombro direito, e por baixo dele a pele de pano parecia muito mais limpa que a da outra, muito mais real. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Jesse quebrou o silêncio. Eu esperava que ela gritasse, mas, em vez disso, o que saiu de sua boca mal passou de um sussurro. Emma. A boneca deu um passo à frente e meus níveis de terror atingiram seus limites. Olhei para trás para ver que a outra boneca estava se levantando, cambaleando desajeitadamente em nossa direção. Qualquer dúvida que eu tivesse sobre a história de Jesse evaporou em um instante. Os estranhos eram reais e estavam bem na minha frente. Sem hesitar mais um momento, agarrei o pulso de Jesse, tornando-me repentinamente a pessoa desesperada para nos tirar de lá. Vamos. Venha, vamos. Eu gritei com ela, mas ela nem pareceu me ouvir. Em vez disso, ela começou a caminhar em direção à boneca, em direção a Emma, imaginei, embora não pudesse ver como ela poderia ter sido amiga de Jesse. Continuei puxando seu braço mesmo quando a coisa atrás dela se aproximou. Jesse estava focada exclusivamente na outra garota, bloqueando todo o resto do mundo. A boneca estendeu a mão para Jesse, e ela também levantou a mão. Jesse. Eu comecei a dizer, mas fui interrompido por um objeto pesado caindo diretamente sobre minha melhor amiga, fazendo-a cair no chão. Em cima dela estava uma pequena figura humana, com a cabeça e as mãos proporcionalmente muito menores do que deveriam ser. Finalmente, observando um de perto, percebi que a pele deles não era apenas um pano sujo, era carne podre e manchada. Eu me arrastei para trás quando a pequena criatura agarrou Jesse pelos cabelos, puxando sua cabeça para cima dolorosamente. Jesse gritou e arranhou o chão, tentando tirar a coisa de cima dela, mas a criatura que ela chamava de Emma caiu de joelhos, colocou a mão sobre a boca e virou a cabeça para olhar para mim. A energia subiu para minhas pernas e eu me levantei. Eu estava em pânico total, operando em um instinto primitivo de fugir, mas assim que comecei a correr, colidi com uma força sólida que me derrubou de volta no chão. Outra dessas coisas estava diante de mim, com a cabeça pendendo desajeitadamente para a esquerda, assim como Jesse havia demonstrado. O que eu tinha visto caído perto da caverna apareceu em minha visão, segurando uma grande pedra em suas mãos. Antes que eu pudesse rolar para fora do caminho, o peso caiu sobre minha cabeça, enviando uma dor lancinante em meu crânio. Minha visão ficou branca e um zumbido ensurdecedor encheu meus ouvidos, mas permaneci consciente o tempo todo.
Eu podia sentir levemente as coisas me puxando pelo chão enquanto eu lutava apenas para recuperar meus sentidos. O branco ofuscante lentamente se desvaneceu para um preto impenetrável, e o toque se tornou um embaralhar informe e os estranhos chiados dos estranhos ecoando nas paredes da caverna. Fiz o possível para ficar mole enquanto era arrastado pela pedra áspera, rasgando minha camisa e cortando minha carne. Tenho certeza de que choraminguei de dor, mas os estranhos não reagiram a isso, puxando-me ainda mais para dentro de seu covil. Eventualmente, o movimento chegou ao fim. Eu estava encostado a uma parede de pedra áspera e, mesmo na escuridão, percebi que um deles estava bem na minha frente, murmurando baixinho para si mesmo naqueles ruídos estranhos e arrítmicos. Seus dedos ásperos agarraram minhas mãos e começaram a esticar um tecido forte e fino em volta dos meus pulsos, amarrando-os juntos. Ele envolveu o que pareceu uma eternidade, até que finalmente pareceu satisfeito de que minhas mãos não estavam indo a lugar nenhum, então passou para os meus tornozelos para fazer o mesmo. Uma vez feito isso, a coisa se afastou, o ruído de seus movimentos ficando gradualmente mais fracos antes de desaparecer completamente. Com a intenção de dar um suspiro de alívio, deixei escapar um soluço sufocado, finalmente me deixando expressar o terror que senti durante todo o ocorrido. Não tenho vergonha de admitir que sentei naquela caverna e chorei, certo de que nunca mais veria meus pais ou avós. Só quando ouvi mais movimento vindo em minha direção fiz algum esforço para me acalmar. Eu fiz o meu melhor para controlar minha respiração, inspirando através de suspiros trêmulos e soltando-os lentamente pelo nariz. Tentei imaginar quais eram os ruídos, lentamente, deduzi que outra pessoa estava sendo arrastada pelo mesmo caminho difícil que eu. Eles estavam trazendo Jesse de volta para cá também. Por um breve momento, senti esperança. Por mais egoísta que seja admitir, pelo menos me consolava saber que não teria que sofrer sozinho. Parte de mim até entreteve a ideia de que talvez juntos Jesse e eu pudéssemos escapar desta caverna e nunca mais voltar a esta floresta terrível novamente. Claro, a realidade deste plano tinha muitos obstáculos. A caverna estava totalmente escura, algo que não parecia afetar nem um pouco os estranhos. Pelo que eu sabia, haviam sentado na sala comigo, observando silenciosamente esperando que eu fizesse um movimento para que pudesse me atacar novamente e terminar o trabalho. Além disso, eles facilmente nos superaram em número. As probabilidades estavam contra nós de todas as maneiras concebíveis. Jesse entrou ruidosamente no quarto em que eu estava, e seus gritos abafados me deram uma noção das dimensões do quarto. Parecia menor do que eu esperava, provavelmente apenas um pouco maior do que meu próprio quarto. Ainda assim, era muito grande para armazenar nós dois. Bem quando eu estava me perguntando se eles deixariam Jesse e eu sozinhos juntos, a sala se encheu de uma suave luminescência azul. Um dos estranhos, eu não sabia qual, estava de costas para mim, estava roçando os dedos em um estranho tipo de musgo na parede oposta, e a agitação provocou uma reação em cadeia em toda a planta. Tentáculos de luz azul formavam um arco sobre a parede em um padrão brilhante, a iluminação ramificando-se como um floco de neve antes de finalmente preencher, cobrindo a parede da caverna na exibição mais bonita que eu já vi. E ali, em frente ao musgo brilhante, estava Jesse. Ela havia sido colocada em uma plataforma de terra obviamente feita pelo homem, e suas lutas se acalmaram quando nuvens de esporos do musgo brilhante caíram sobre ela. O estranho parou sobre ela, observando por um momento, antes de se inclinar sobre ela. Na minha vida eu nunca tinha ouvido o som de carne sendo rasgada, mas a primeira vez foi inconfundível. Eu estremeci com o barulho, como se fosse minha própria pele, e meu coração batia tão rápido que me preocupei que fosse me delatar. Eu apertei meus olhos fechados e apenas ouvi como o estranho fez Deus sabe o que para minha amiga indefesa a apenas alguns metros do meu rosto. Reunindo toda a coragem que pude, comecei a trabalhar as amarras em volta dos meus pulsos contra uma rocha irregular, trabalhando devagar o suficiente para não fazer muito barulho.
O barulho de rasgar logo deu lugar a gorgolejos e esmagamento molhado, mas não me permiti imaginá-lo. Em vez disso, pensei em meus avós, em ver seus sorrisos calorosos mais uma vez. Pensei no avião que me levaria para fora do Mississippi e em todas as desculpas que usaria pelo resto da vida para não pegar outro avião de volta. Eu tinha que sobreviver a isso. Eu tinha que fazer. As cordas se soltaram com bastante esforço. Uma vez que elas estavam fracas o suficiente, consegui separá-los com força bruta, as fibras se separando com um som suave, algo que era quase agradável em contraste com os ruídos perturbadores que vinham do outro lado da sala. Eu tateei na quase escuridão, meus dedos se movendo de pedra em pedra até encontrar algo solto o suficiente, e grande o suficiente, para me sentir seguro. Agora eu olhava diretamente para o estranho, ainda de costas enquanto realizava seu ritual macabro em minha amiga. Cerrando as cordas em volta dos meus tornozelos com a pedra, eu me esforcei para pensar no que eu teria que fazer a seguir. Armado com uma pedra, eu iria atacar o estranho, nocauteando-o com um bom golpe. Jogo limpo, pensei comigo mesmo. Em seguida, eu agarraria Jessie e a colocaria sobre meu ombro. Ela era mais alta do que eu, claro, mas eu não era uma criança fraca. Depois disso, escaparíamos da caverna de alguma forma, depois correríamos de volta para a casa dos meus avós e ficaríamos seguros. As cordas em meus tornozelos caíram, e eu lentamente estiquei minhas pernas antes de colocá-las debaixo de mim. O estranho ainda estava alheio a mim, e parte de mim odiava isso. Aqui estava eu, prestes a bater em seu crânio com uma pedra, e ele nem me considerou uma ameaça suficiente para se virar e me verificar. Hey, eu sussurrei, a pedra apertada em meu punho enquanto eu a segurava para o lado atrás da minha cabeça. O estranho finalmente se virou e eu encarei seus olhos negros sem alma uma última vez antes de trazer a arma. A sensação não era nada do que eu esperava. Em vez de um golpe sólido e um estalo ressonante, minha mão esmagou sua pele manchada com pouca resistência. Fiquei ali, atordoado e olhando para o olho remanescente enquanto seu rosto pendia frouxamente em meu pulso. Arranhões suaves atravessaram minha mão e eu a puxei para trás, a força do meu punho saindo de sua cabeça abrindo outro corte na pele que não era pele. Olhando para minha mão, vi a coisa mais horrível que já vi em minha vida. Em vez de cérebros e sangue cobrindo minha mão, havia insetos. Centopeias, aranhas, formigas e muito mais, numerosos demais para contar, enxameavam sobre minha pele. O saco de carne diante de mim caiu de joelhos antes de tombar, seus ocupantes saindo do buraco em seu pescoço. Eu me desesperei. Gritei a plenos pulmões e bati com o braço na parede da caverna, afastando os vermes. Em meio ao caos, chamei o nome de Jessie, esquecendo na hora que já esperava que ela estivesse inconsciente, na melhor das hipóteses. Sua cabeça se inclinou para o lado e ela se ergueu sobre os cotovelos, olhando para mim. Meu coração pulou, pensando por um momento que, se nada mais, pelo menos sairíamos dessa vivos. Quando o brilho azul do musgo refletiu nos olhos totalmente negros de Jessie, corri. Eu corri pela escuridão, sem me importar com o barulho frenético que ecoava na pedra ao meu redor. Eu corria em cada volta naqueles túneis apertados, ainda lutando para raspar todos os insetos do meu braço. A cada momento que passava, eu esperava sentir as mãos dos estranhos envolvendo minhas pernas, me arrastando de volta para aquela sala e fazendo comigo o que fizeram com Jessie. Transformando-me em um deles. Finalmente vi um fino raio de luz no fim da escuridão. Eu me arrastei para fora da caverna e para a floresta aberta, a lua cheia me dando bastante iluminação para encontrar meu caminho. Durante toda a corrida, rasguei a carne do meu braço com as unhas, raspando os restos do estranho enquanto eles se contorciam e rastejavam sobre mim. A corrida inteira é quase um borrão agora. Não parei uma vez, nem espiei atrás de mim com medo de ver aquelas coisas mais uma vez. Quando invadi a casa dos meus avós, os dois estavam acordados, sentados na sala esperando por mim.
Devo ter contado uma história com um único olhar, porque suas expressões severas derreteram ao ver meus olhos e eles ficaram acordados comigo o resto da noite. Sentado no sofá enrolado em um cobertor, apenas olhei pela janela para a estrada empoeirada que saía da casa, rezando para não ver Jessie andando por ela. No dia seguinte, depois de eu ter dormido e comido, meus avós tentaram me arrancar o que havia acontecido. Eu não sabia o que dizer a eles. Eventualmente, eu disse a eles que tinha acabado de adormecer na floresta e tive um pesadelo. Me apavorei e corri para casa chorando. Eles me abraçaram e riram gentilmente, e meu avô disse que eu deveria ligar antes da próxima vez que for preocupá-los até a morte. Eu sorri e o rosto de Jessie apareceu em minha mente. Não me deixei ficar sozinho pelo resto das férias. Isso significava ficar em casa na maior parte do tempo, algo com o qual eu estava mais do que bem. Quando se espalhou a notícia de que Jessie não vinha para casa há alguns dias e as pessoas começaram a procurar, meus avós me perguntaram se eu sabia alguma coisa sobre isso. Eu queria contar a eles sobre os estranhos, eu deveria ter dito alguma coisa, eu sei disso agora. Mas, como a criança assustada que eu era, apenas disse que não e eles deixaram por isso mesmo. 3 semanas depois, peguei um avião e fui para casa e, pela primeira vez desde a caverna, senti como se pudesse respirar novamente. Eu não tinha mais a ameaça dos estranhos pairando sobre mim, apenas esperando por um momento de prontidão para que eles pudessem atacar. Gostaria de dizer que não sei o que aconteceu com Jessie, que seu destino permanece um mistério, mas essa seria a saída covarde. Jessie morreu por minha causa. Por causa da minha arrogância, minha curiosidade e minha estúpida sede de aventura, Jessie perdeu a vida. Isso é algo em que penso todos os dias, mesmo cerca de 30 anos depois, e dói tanto quanto na primeira vez que percebi isso. Milhares de quilômetros e algumas décadas agora me separam do pior verão da minha vida, mas não é a perspectiva que me levou a finalmente escrever minha história. Minha filha Meg tem ficado entusiasmada com a coleta de insetos, e por mais desconfortável que isso possa me deixar, não sou do tipo que a impede. O que realmente me incomoda é como seus insetos agem. Toda vez que ela me traz um de seus frasquinhos, os bichinhos dentro me observam. Eu sei o quão louco isso soa, eu sei que os insetos não veem como você e eu, mas é como se eles quisessem que eu soubesse que eles sabem que estou lá. Fui ao quarto da minha filha alguns dias atrás, quando ela estava na escola, e peguei sua fazenda de formigas para ver o que aconteceria. Eu esperava que eles parassem, se virassem e olhassem para mim, mas em vez disso eles entraram em frenesi. Todas as formigas enxameavam ao lado do recipiente, rastejando umas sobre as outras e subindo contra o plástico que as separava da minha mão direita. A mão em que os insetos estavam por minutos enquanto eu tropeçava cegamente por aquela caverna, arrancando-os freneticamente. Eu assisti, horrorizado, enquanto as formigas literalmente se despedaçavam para ser a mais próxima da minha mão. O que os estranhos fizeram comigo?